Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos por sua consolação. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, nós estamos no mês de setembro, mês da Bíblia, e muitos perguntam, mas por que coloca-se o mês de setembro como o mês da Bíblia, o mês dedicado à palavra de Deus? O mês da Bíblia é em setembro por motivo de que dia 30 de setembro é dia de São Jerônimo. São Jerônimo foi um grande santo da igreja e que ele traduziu a Bíblia do hebraico, grego, para o latim. Foi a primeira tradução latina, vamos dizer assim, da Bíblia. Então, São Jerônimo, dia 30 de setembro, nós celebramos esse grande santo que traduziu a palavra de Deus. Então, por isso, setembro é o mês da Bíblia. E aqui no Brasil, nós temos a tradição, desde 1971, nós temos o mês da Bíblia, e essa tradição de colocar cada mês de setembro, um tema, um livro da Bíblia para estudar. Este ano foi escolhido o livro do Deuteronômio, que nós já vamos trabalhar um pouquinho sobre ele, ver o que é esse livro, aonde ele está na Bíblia. Inclusive, pegue a sua Bíblia, abra lá em Deuteronômio, no primeiro capítulo, deixa aberta a sua Bíblia, que logo a gente vai dar uma olhadinha nesse livro que vai nos ajudar um pouquinho a meditarmos sobre este mês da Bíblia. Setembro é o mês da Bíblia, porém, a Bíblia não deve ficar escondida em minha casa. A Bíblia deve ficar aberta sobre a estante e não só aberta para pegar pó, mas a Bíblia deve ser lida, deve ser meditada diariamente. É o nosso alimento. A palavra de Deus é o nosso alimento. Na missa, nós temos as duas partes principais da missa. Nós temos a liturgia da palavra, que é a primeira parte, e a liturgia eucarística. Dois modos que Deus encontrou para nos alimentar. Dois modos que Deus nos alimenta, nos fortalece na caminhada da nossa vida. O alimento da palavra e o alimento da Eucaristia. Na missa nós temos isso. Infelizmente agora nessa época de pandemia nós estamos um pouquinho afastados da missa presencial. Mas cada um de nós participa da sua casa e partilha da palavra de Deus dentro do seu lar, que é a igreja doméstica. E esta palavra que é o alimento da nossa vida, este mês, aqui no Brasil, foi escolhido esse livro de Deuteronômio. Ele está nos 5 primeiros livros da Bíblia. Sabe quais são os 5 primeiros livros da Bíblia? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Deuteronômio, então, ele é o 5º livro da Bíblia. Ele fecha os 5 primeiros livros da Bíblia. Como é chamado esses 5 primeiros livros? Este bloco de livros da Bíblia, 5 primeiros livros, Pentateuco. Este Pentateuco, ou como nossos irmãos judeus chamam, de Torá, ou seja, a lei. Então, Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. E o Deuteronômio é o 5º desses livros. Um dos mais importantes, vamos dizer assim, porque ele fecha um ciclo de livros da Bíblia. Ele fecha esse ciclo do Deuteronômio. E ele é um livro onde ele mostra 3 discursos de Moisés. 3 discursos de Moisés. Mas esse livro ele tem algumas peculiaridades. Antes de a gente entrar nessas peculiaridades desse livro, nós precisamos saber o que significa Deuteronômio. Bom, quando foi traduzir este livro do hebraico para o grego, os tradutores leram no hebraico e entenderam segunda lei. Mas no hebraico realmente ele é cópia da lei. Como assim cópia, Pedro? Se você pegar a lei, é esse trecho que eles chamam de cópia da lei. Se você pegar lá em Deuteronômio
capítulo 5, que é o Decálogo, né? Que nós já vamos falar dos 10 mandamentos. Capítulo 5, versículo 7 ao versículo 10, você vai ver que é uma cópia fiel de Êxodo, capítulo 20, versículo 3 a 6. É uma cópia. Então, esse decálogo, nesses versículos, ele é uma cópia de Êxodo. Então, por isso, no hebraico, ele simboliza a cópia da lei, ou uma segunda lei. Que, na verdade, segunda aqui não significa outra lei. Não, ela já existia e agora retomou esta lei ao povo. Porém, os hebreus, os judeus, eles chamavam também esse livro de palavra. Por que palavra? Palavra de quem? As palavras de Moisés, que são inspiradas por Deus. No capítulo 1, versículo 1, iniciando o livro do Deuteronômio, nós vamos ver assim: são estas as palavras que Moisés dirigiu a todo Israel, no outro lado do Jordão. É por este motivo que os judeus, o povo hebreu, chamava esse livro de palavras, por causa dessa primeira frase, são estas as palavras. Este livro de Deuteronômio, ele não é um livro único, ele é composto de vários textos. Ele foi sendo moldado, foi sendo construído ao longo dos tempos. Para você entender melhor, como você constrói uma parede, como você constrói? A não ser que você pegue uma parede pronta, pré-moldada, um bloco enorme e coloque ali. A não ser isso, você tem que colocar tijolo por tijolo. Esse livro do Deuteronômio, ele é montado por partes. Ele é cheio de partes, este livro. Ele foi um aglomerado de livros. Outras pessoas dizem que também esse livro é como se fosse uma colcha de retalhos. Os mais antigos vão entender o que eu estou falando. Os mais jovens, talvez que estejam assistindo, talvez não entendam o que é uma colcha de retalhos. Mas antigamente os nossos avós, eles faziam colchas cobertas para colocar em cima da cama. E esta colcha era feita de retalhos. Eram pedaços de pano que iam sendo costurado e montava-se a colcha, a coberta. Esse livro do Deuteronômio, ele é assim. Ele foi montado assim. Então, aqui nós temos várias partes deste livro. Alguns historiadores, alguns teólogos dividem em 5 partes, outros dividem em 4 partes, outros dividem apenas nos discursos. São 3 discursos em 3 partes, porém, esses discursos eles estão com textos de outros lugares dentro dele. Então, o início desse livro, ele é uma breve introdução ao primeiro discurso de Moisés. Antes de entrarmos nesta introdução do discurso de Moisés, nós temos que entender que a palavra de Deus, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, a Bíblia como um todo, esta biblioteca de livros, ela é inspirada por Deus. Deus inspira os seres humanos a escrever esta palavra. Por isso nós chamamos que é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Por isso que é Antigo Testamento e Novo Testamento. Testamento é aquilo que a pessoa deixa de melhor para aqueles que virão no futuro. Então, testamento é algo bom, é algo que se deixa de geração em geração. Então, esse testamento, esses 2 testamentos, essa palavra de Deus, é inspirada por Deus, é inspiração divina. Deuteronômio, então, ele é um livro muito usado, como eu disse, no Novo Testamento. Inclusive, quase 200 vezes ou mais no Novo Testamento tem citações desse livro do Deuteronômio. Portanto, os judeus, os nossos irmãos hebreus, os judeus, eles têm uma estima muito grande por esse livro de Deuteronômio. Ele é muito usado nas sinagogas e ele é muito usado na educação das crianças. Então esse livro, ele é importantíssimo na história de vida dos judeus e do povo hebreu. Nesta introdução aqui ao primeiro discurso de Moisés, é como se fosse uma abertura do livro. É como se estivesse apresentando não só o primeiro discurso, mas o livro como um todo. Então, aí chega-se
ao primeiro discurso. Nós vemos aí o primeiro discurso, que ele começa do capítulo 1 e vai até o capítulo 4. Até o capítulo 4, versículo 43. Este é o primeiro discurso. Você que ainda não leu, você que ainda quer conhecer um pouquinho mais, leia depois, medite. Nós não temos tempo hábil aqui de ler por completo, mas vamos resumir em algumas palavras este primeiro discurso e o início do segundo discurso. Por quê? Porque na verdade eles são textos que se juntam, são textos que um ajuda o outro na compreensão de Deus e na compreensão do povo. Ou seja, Deuteronômio, ele mostra para o povo que há um só Deus, Deus é único. Nesse momento, o povo hebreu estava vivendo com vizinhos ao seu redor, e também para onde o povo de Deus iria caminhar, que é o êxodo, aquele caminho que ele faz até a terra prometida. Lá, o povo de Deus iria encontrar povos que apresentariam para o povo de Deus outros deuses. Por isso, Deuteronômio, ele trata que Deus é único Deus. Isto, Deuteronômio começa do início ao fim e tenta mostrar para o povo de Deus que Deus é um. Não há outro Deus. Não tem essa questão de deuses. E isto nós trazemos até hoje. Com Jesus, isso foi revelado plenamente que Deus é único. Jesus revela para nós totalmente que Deus é único, a unicidade de Deus. Em 3 pessoas aí Jesus revela que Deus é Pai, Ele é o Filho e depois enviará o Espírito Santo sobre nós. Então, Deus é 3 pessoas, mas único Deus. E isso Deuteronômio fica firme neste ponto. Único Deus, único povo. Sim, Deus escolhe um povo. Entre tantos povos que tinham naquela região, Deus escolhe o povo de Israel. Único povo. Escolheu Israel por quê? Por qual motivo Deus escolhe o povo de Israel? Porque era numeroso? Porque eram mais bonitos? Porque eram mais amáveis? Porque eram mais alegres? Porque rezavam mais a Deus? Por quê? Deus escolhe o povo de Israel por amor. Não tem muita explicação por que Deus escolhe. Ele escolhe apenas por amor. Ele quer ter um povo. E o objetivo dele é que o mundo todo seja um único povo. Seja o seu povo. Então Deuteronômio vai tratar único Deus, único povo, única lei. Naquele tempo existiam vários tipos de leis. Cada povo tinha uma lei. E como o povo de Deus era um povo errante, ou seja, estava caminhando de cidade em cidade, terra em terra, encontravam vários povos com várias leis. E Deuteronômio vai colocar que é a única lei. Qual lei? A lei que já estava lá no Êxodo, capítulo 20, versículo 3 a 6. Aí ele vai apresentar o decálogo, que nós, cristãos, como catequese, nós apresentamos como os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos da lei de Deus. Então, única lei, único Deus, único povo. E depois também, essa unicidade, esse ele também parte para ser um único também santuário. Um único local de adoração. Deuteronômio vai colocar que existe apenas um lugar para se adorar a Deus. Qual que é o lugar para se adorar a Deus? Jerusalém. Tendo o único lugar que é para fazer as suas adorações a Deus, a Yahvé, a Javé, ao Senhor, nós temos também uma única terra. Então, a linha que trabalha do início ao fim do livro do Deuteronômio é unicidade. Ele quer unir tanto o povo em volta de Deus, em volta do Deus de Israel, que é o nosso Deus, que é Yahvé, que ele vai colocar o nome
desse Deus de Yahvé, o judeu nunca lê Javé ou Yahvé. O judeu sempre lê Senhor, porque Deus não tem como a gente nominar, colocar um nome para Deus. Então sempre será Senhor, um só Senhor. No capítulo 5, se você abrir a sua Bíblia, no segundo discurso de Moisés, logo no início, você vai encontrar os 10 mandamentos, que, como eu falei no início, é uma cópia lá do Êxodo capítulo 20. Deuteronômio capítulo 5, Moisés convocou todo Israel e disse: ouve, Israel, os estatutos e as normas que hoje proclamo aos vossos ouvidos. A vós aprendereis e cuidareis de pô-los em prática. E aí ele apresenta os 10 mandamentos, que ele recebeu, esses 10 mandamentos, no Monte Horebe. Ou, outra tradução que a gente ouve, né, é o Monte Sinai, que geralmente o pessoal usa o nome de Monte Sinai. Mas aqui na Bíblia você vai encontrar, se você ler lá na sua Bíblia, vai estar escrito Monte Horebe, aliança no Horebe, é o Monte Sinai. Então esses 10 mandamentos, eles são divididos em apenas 2, que Jesus vai nos mostrar essa divisão desses 10 mandamentos. Primeiro, amar a Deus, e a segunda parte dos 10 mandamentos é amar ao próximo. Se você pegar todos os mandamentos, você vai ver que os primeiros é o amor a Deus, amor incondicional e fiel a Deus. E os segundos mandamentos são amor ao próximo. Então essa lei de Moisés, esse decálogo, esses 10 mandamentos, são leis humanitárias também. Então é amor a Deus e amor ao próximo. Por isso que quando perguntam para Jesus lá na frente, perguntam para Jesus: dentre desses mandamentos, qual que é o principal? E aí Jesus apresenta: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Jesus, ele resume os 10 mandamentos em apenas 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se você pegar esses 10 mandamentos e olhar um por um, você vai encontrar que o amor a Deus e o amor ao próximo está ali. Então, esses 10 mandamentos, eles são resumidos e apresentados por Jesus como 2: amor a Deus e amor ao próximo. Agora sim, nós chegamos no capítulo 6, que é onde tem um texto famoso, que muitos de vocês já ouviram cantar por aí, ou já ouviram falar, que é o capítulo 6, versículo 4, onde nós encontramos: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Que é aquele texto que o pessoal canta nas missas, ou canta também nas devoções populares, que é o Shema Israel, Adonai Elonehu, Adonai Ehad, que é em hebraico Shema Israel, ouve, Israel. Esse texto para os judeus é preciosíssimo. Esse texto, ouve, Israel, Shema Israel. Ouve, Israel, o Senhor Deus é o único Deus, é o único Senhor. Aqui de novo ele apresenta que Deus é um. Isso é para preparar o povo para quando se encontrar com outros povos, não se confundir com a palavra de outros povos que vão tentar levar para outros lugares, outros caminhos, para não se confundir. Voltando um pouquinho aqui, coisa rápida, sobre os 10 mandamentos, que o pessoal muitas vezes sofre um pouquinho para entender, principalmente os nossos irmãos de outras religiões, que pegam esse texto e colocam para nós católicos como se nós fôssemos idólatras. Capítulo 5, versículo 6 e 7. E versículo 8, principalmente o versículo 8. Não farás para ti imagens esculpidas de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima no céu ou cá embaixo na terra. Este não farás imagens, muitas pessoas pensam que é para não ter imagens, essas que nós temos. Mas
Deuteronômio, no capítulo 4, um pouquinho antes, capítulo 4, versículo 15, ele explica o motivo de não ter essas imagens. Ficai atentos a vós mesmos, uma vez que nenhuma forma vistes de dia em que o Senhor vos falou no monte Sinai, do meio do fogo. Não vos pervertai fazendo para vós imagens esculpidas de forma de ídolo. Então, nós não conhecemos Deus, nenhuma forma de Deus foi vista. Deus Pai não tem imagem, não tem como a gente ter uma imagem de Deus. Aqui no capítulo 4, versículo 15. Portanto, em forma de ídolo, imagens em forma de ídolo, nós não podemos ter. Mas Pedro, o que é um ídolo? O que é um ídolo? Ídolo é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. Tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus é um ídolo. Qual que é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Não é isso? Se você amar qualquer coisa acima de Deus, ou colocar esta coisa, essa criatura, no lugar de Deus, aquilo se torna um ídolo. Pode ser uma imagem, pode ser uma coisa, pode ser qualquer coisa que você coloca no lugar de Deus, isso se torna um ídolo. Explicando, Deuteronômio capítulo 4, versículo 15, não pode haver imagem de forma de ídolo, ou seja, que está no lugar de Deus. Portanto, nós, católicos, depois que Jesus se apresenta com sua imagem, nós também podemos fazer imagens, principalmente de Jesus e dos santos. Nós temos essas imagens. Tem imagens de Nossa Senhora, tem imagens de Santo Antônio, só que você não pode colocar essas imagens no lugar de Deus. Nunca você pode colocar Santo Antônio no lugar de Deus, Nossa Senhora no lugar de Deus. Não, nem eles queriam isso. Nem Nossa Senhora, nem Santo Antônio, nem São Francisco queria estar no lugar de Deus. Nunca, de jeito algum. Deus está acima das outras coisas criadas. Amor a Deus sobre todas as coisas. Nós podemos ter imagem sim. Inclusive, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Eu sou uma imagem, você é uma imagem, vocês estão me assistindo através de uma imagem. Então, não tem como a gente não ter imagens pelo mundo. Na parede da sua casa, olha aí na parede da sua casa, tem um quadro dos seus familiares, está aí na parede da sua casa, é uma imagem. É impossível não ter imagens neste mundo. Então o Deuteronômio está falando imagens em forma de ídolos, aquelas imagens que vão no lugar de Deus. Isso não pode. Eu disse no início que o Deuteronômio é citado no Novo Testamento quase 200 vezes, ou mais, muitas vezes no Novo Testamento. É um livro muito importantíssimo na palavra de Deus, dentro da Bíblia. E Jesus, quando estava no deserto, Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1 seguintes. Aonde estão as tentações de Jesus? Vocês já conhecem esse texto, não conhecem? Que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O diabo tentou Jesus de 3 formas. 3 perguntas, 3 maneiras de tentação de Jesus. E Jesus dá 3 respostas. As 3 respostas de Jesus estão contempladas no Deuteronômio. A primeira resposta, eu vou só ler a resposta de Jesus, não vou ler a tentação do demônio aqui. Depois você leia na sua casa aí o texto completo. Primeira resposta de Jesus: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse texto está no livro do Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Jesus cita o livro Deuteronômio, pois era um livro usado muito nas sinagogas naquela época. A segunda resposta: não tentarás o Senhor teu Deus. Aqui está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 16, que é: não tentarás o Senhor teu Deus.
Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. A última resposta de Jesus ao demônio: ao Senhor teu Deus adorará, e só a Ele prestará culto. Olha aí, o culto a Deus apenas. Não temos ídolos, nós prestamos culto apenas a Deus. Isso Jesus lembra ao demônio, ao Satanás, que está o tentando. Também, capítulo 6, versículo 13 do Deuteronômio. Então Jesus usa para se defender do diabo, para se defender do demônio, das tentações, livro do Deuteronômio. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o livro do Deuteronômio para nós, neste mês de setembro, que é o mês da Bíblia, foi escolhido a dedo, pois ele é um livro preciosíssimo para nós. Ele é um livro que deve ser degustado, deve ser estudado, refletido e rezado, principalmente rezado. Como que eu faço isso? A palavra de Deus, ela deve ser lida, mas não apenas lida, ela deve ser meditada, mas não apenas meditada, nós temos que rezar essa palavra. O que é rezar a palavra de Deus? É colocar essa palavra na minha vida, é tentar trazer essa palavra na prática do meu cotidiano, daquilo que eu estou vivendo. Isto é rezar a palavra de Deus. Oração é quando você coloca o seu coração em ação, quando você está agindo junto de Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração e ao próximo como a ti mesmo. Esses são os mandamentos. Temos uma pergunta: por que foi escrito e para quem foi escrito o livro do Deuteronômio, e qual o tema central deste livro e qual o objetivo desse livro? Este livro, ele foi escrito para recordar os discursos de Moisés, e principalmente para recordar o povo sobre a lei. Ele foi escrito com este objetivo, para recordação da lei que eles tinham recebido das mãos de Moisés, o qual recebeu no Monte Sinai. Inclusive, no livro do Deuteronômio, sempre é tratada a palavra hoje. Se você olhar o livro do Deuteronômio como um completo, do início ao fim, ele vai sempre falar hoje. Hoje a palavra de Deus chegou até nós. Hoje Moisés está falando conosco. Hoje Deus está aqui. Ou seja, Deus está presente no hoje, no cotidiano. O livro de Deuteronômio foi escrito para isso, para lembrar o povo que Deus está no meio deles, hoje. Não é uma coisa do passado, não é uma coisa de Moisés que ficou lá atrás, não é uma coisa de Abraão que ficou lá atrás, não, hoje. Qual que é o objetivo do livro? Colocar para o povo de Israel que existe apenas um Deus, um povo, uma lei, uma terra e um santuário, que é Jerusalém. O objetivo principal, a linha, a chave mestra desse livro é unicidade. Nós agradecemos ao Pedro, teólogo Pedro, aqui da nossa comunidade, nos ajuda na nossa catequese. A gente agradece muitíssimo pelo seu trabalho, pelo que você disse hoje, que eu tenho certeza que vai ajudar muitas das pessoas que ficaram aqui. Agradeço a participação de todos vocês e que Deus vos abençoe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve, Regina.